Boa noite com Jesus, irmãos. Deus continue abençoando e repartindo, a sua palavra para nós nesta noite, Deus continue abençoando. Vamos ler aqui a palavra de Deus, É o Apocalipse 15, os primeiros 4 versículos. Podeis ficar de em pé, irmãos? E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar, de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém? Podeis assentar, irmão. Vamos falar um pouquinho aqui, Nós estamos falando de como poderei vencer. E aqui eu vou usar também um pouquinho da mensagem, A mensagem Dia da Vitória. Nós só podemos vencer, irmãos, se nós tivermos as lutas. E a Bíblia diz, Nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E você também é um vencedor, porque Ele venceu por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós que tínhamos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, Agora eu quero começar aqui. Dia da Vitória, no parágrafo 15 também, E se o Senhor permitir, eu gostaria de tirar um tema disto, para chamá-lo de Dia V, Dia da Vitória. Como simbolizamos isto? Uma vitória completa. Essas pessoas que estão no capítulo que acabamos de ler, haviam acabado de obter a vitória. Eu acho que a palavra vitória é uma grande palavra na língua inglesa. Ela significa que você tem derrotado o inimigo, e você é um vencedor, e você é um vitorioso, segurando a vitória. Irmãos, nós sabemos que cada um de nós aqui, que está aqui, você é um vitorioso, irmão. Você, irmã, é uma vitoriosa, porque quantas batalhas você teve para estar aqui nesta noite, ouvindo a palavra pura do Senhor, o privilégio de estar ouvindo, sendo alimentado, porque as nossas almas, elas se alimentam de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós estamos se alimentando, irmãos. Não é pouca coisa, nós estamos em alturas celestiais em Cristo Jesus. Veja, é a oportunidade que nós tivemos nesta noite. E cantamos o cântico e nos regozijamos na vitória. E aqui encontramos que havia algo que estas pessoas tinham vindo a este mar de vidro misturado com fogo, e elas obtiveram a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre a sua marca e a letra do seu nome, e todas estas coisas, e eles obtiveram a vitória sobre elas. Os vitoriosos estavam de pé do outro lado, sobre o mar de vidro misturado com fogo, cantando cânticos de louvores ao Deus Todo-Poderoso. E aqui nós ficamos pensando, irmãos, nós aqui, sendo ajudados pela palavra de Deus, adorando a Deus na simplicidade de sua palavra, e um dia nós estaremos ali no outro lado, para viver eternamente,
com o nosso Deus e Pai Celestial. Ali nós teremos a oportunidade de viver o milênio na presença do Senhor, irmão. Hoje, eu gosto de falar isso, porque nós estamos no tempo do relógio ali, o relógio rodando. E às vezes a coisa está tão boa, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna, ela é a nossa vida, ela significa para nós vida eterna, a palavra de Deus, e nós andaremos naquelas ruas de ouro, com mar de cristal, irmão. Nós encontraremos aquelas pessoas que já partiram no Senhor, que são salvos igualmente nós somos, e nós vamos ter o privilégio de vê-las de novo e de viver eternamente, com a alegria de estar na presença de Deus. Agora, para falar em vitória, dias V e assim por diante, isso nos faz lembrar da guerra quando pensamos no dia V, porque recentemente, nos últimos poucos anos, chegamos a um dia que chamamos dia V, da guerra, onde eles obtiveram a vitória sobre o inimigo. E é bastante ruim que tenhamos que pensar a respeito disso, mas o mundo tem sido encharcado com o sangue humano, desde o sangue do justo Abel. Veja, irmãos, Abel, ele foi morto por inveja. Satanás tem inveja dos filhos de Deus, aqueles que estão lutando pela verdadeira causa, e por isso foi derramado o primeiro sangue do primeiro justo, do primeiro filho de Deus que partiu. Ó, irmãos, ele partiu por causa desta palavra, pois Satanás, aquela pessoa que sempre foi contra Deus, sempre quis estar acima de Deus, veja, mas ele foi o causador da primeira morte, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio, Cristo veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. Veja, o primeiro sangue humano a cair sobre a terra foi o do justo Abel. E ele, a razão pela qual ele teve que derramar o seu sangue, foi porque ele havia sido correto com Deus. Irmãos, nós sabemos que quando nós estamos no mundo, as coisas vão muito bem. Vão muito bem, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, aí começa a perseguição. Porque Satanás, ele até um tempo, ele tinha você fazendo a vontade dele lá no mundo, servindo a Mamon, servindo as coisas do mundo. Mas a partir do momento que você veio para o caminho do Senhor, daí ele vai fazer de tudo, apontar todos os seus dardos inflamados, do maligno, para poder te destruir, para poder te tirar do caminho, para te trazer de volta a ele. E ali fica aquele cabo de guerra. Você tem que lutar. Cada passo que você dá nessa vida, você tem que lutar contra Satanás, para se manter na palavra de Deus. E Deus havia aceitado a sua expiação que ele havia feito através da fé, havia oferecido a Deus aquele cordeiro. E seu irmão invejoso, estando com inveja dele, matou o justo Abel. E foi aquela mesma razão que simplesmente causou todo o derramamento de sangue humano sobre a face da terra. E a velha terra, com certeza, está encharcado dele, de todos através do mundo, sangue humano. Veja, irmão, no tempo ali, que aqueles cristãos, lutando pela causa de Cristo ali, foram mortos nas fogueiras, foram mortos de diversos tipos ali, mas não negaram o seu Senhor, o Criador, o Deus do céu, o Deus que fez você um filho, fez você uma filha de Deus. Veja, sujeito à morte. Eles queriam saber como voltar àquele lugar onde poderiam encontrar vida novamente. E fazendo isso, eles estavam tentando encontrar graça diante de Deus. E Caim ofereceu um lindo sacrifício de flores e de frutos do campo, ou seja, o que foi que ele colocou sobre o altar. Mas Abel, através da revelação espiritual, lhe foi revelado
que não havia sido nenhum fruto do campo que causou a morte, foi o sangue que causou a morte. Então ele ofereceu de volta o sangue de um substituto inocente e Deus o aceitou. Veja, irmão, naquele tempo, lá no Velho Testamento, tinha um tipo do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja, ali tinha um tipo. Mas aquelas pessoas ali sangravam aquele animal inocente por causa da sua culpa, do seu pecado, da sua falha. Veja, e aquele cordeirinho, quando naquele ano eles faziam aquele cordeirinho morrer pelo culpado, pelaquela pessoa culpada, mas aquilo não tirava aquele desejo daquela pessoa pecar. Mas quando veio o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que derramou o seu sangue em favor de cada um de nós, ele tirou também o desejo de você voltar a pecar. Por isso que um cristão tem o desejo de servir a Deus, tem o desejo de estar na presença de Deus, tem o desejo de estar nesses encontros para realmente ser alimentado e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Veja, mas Deus veio sobre as bases do sangue derramado. Então não importa hoje quão pequenos sejamos, veja, não importa como você é, irmão, não importa se você é uma pessoa que não tem condição nenhuma, você não tem um estudo, não tem nada, mas não importa. Sabe por quê? Porque lá no passado, Deus usou os simples para confundir os entendidos. Veja, ele pega aquela pessoa que não tem estudo nenhum, que não tem condição de ter muitas roupas boas para se vestirem, às vezes paga até um aluguel ali. Esses são os filhos de Deus. Esses foram feitos filhos e filhas de Deus e têm o privilégio de estar em alturas celestiais em Cristo Jesus. Veja, nós somos agraciados pela presença do Senhor nesta noite, no ouvir de sua palavra. Veja, ouvir a sua palavra, pois Deus nos prometeu que no último dia, quando ele pôs lá, quando você chegou aqui, meu irmão e minha irmã, quando você se arrependeu, batizou, aceitou o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo, não foi nesse tempo que você veio, mas nesse tempo você reconheceu. Mas lá no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o teu nome foi posto lá. E, irmão, que coisa maravilhosa é saber que Deus pôs o seu nome lá e passou todas as 6 eras e nós estamos na 7ª era, a última era, e você está aqui louvando a Deus. Você agora reconheceu que você foi feito uma filha e um filho de Deus. Veja, é exatamente, veja, aqui na mensagem, como poderei vencer? É exatamente como o lírio. Creio que o lírio é uma das flores mais bonitas que existe. Eu gosto muito destes grandes copos de leite, dos lírios do brejo. Eu creio que dificilmente há algo mais bonito do que um grande lírio do brejo. E chamamos de lírio d'água. Como é radiante! E o que faz crescer é uma sementinha lá embaixo na lama, naquele brejo imundo, e aquela sementinha, não obstante o esplendor que sempre brilhará nela, e seja ali dentro então, ela está na lama, mas ela tem que se esforçar diariamente, sabendo que algo está negro, está sujo, está imundo, e esta está enlodado naquele lodo que está vivendo. Mesmo assim, ela força o seu caminho através da lama, do lixo e da água e dos lugares estagnados, até que ele tire a cabeça para fora, na luz, e expressa o que havia escondido ali o tempo todo. Você, irmão, você, irmã, você é esse lírio. Você passou por todas as dificuldades, por todas as sujeiras do mundo, e você atravessou tudo, e agora você está com a cabeça erguida na presença do Senhor, mostrando essa beleza de um lírio do Senhor Jesus Cristo, de um filho, de uma filha de Deus.
Eu penso que um vencedor que uma vez estava no pecado, uma vez fez coisas que estavam erradas, não te preocupes a respeito disto agora. Uma vez fez coisas que estavam erradas, então agora, por que olhar de volta para o brejo outra vez? Vejam, você tem Deus, por sua predestinação, tem trazido esta semente à vida e expressado a si mesma, vindo para a vida. Agora, acima de tudo isto, ela tem vencido. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, porque a semente de vida foi colocada em você desde antes da fundação do mundo, e nós passamos por todas as dificuldades. Lembra, irmãos, quantas dificuldades que nós passemos, como eu já disse, para estar aqui. Isso é uma vitória, isso mostra que você é um vitorioso, irmão. Como aquela pessoa ali, ele tem dificuldade às vezes no seu dia a dia, mas às vezes ele deixa de vir no culto ali um dia. Daí você pode se preparar, porque no próximo dia, naquele mesmo dia da semana que vem, Satanás vai pôr muito mais dificuldade para você não vir de novo. E se você não vem de novo, depois tem mais dificuldade. Por isso nós devemos estar na presença do Senhor e lutar. Quando Satanás pôr no seu coração que você não tem condição, que você não tem força, faça ao contrário, mostra para ele que você tem a força de Deus a teu favor, pois ele prometeu que supriria a tua necessidade, a minha necessidade, a nossa necessidade. Ele se levanta para expressar, nem mesmo fez você em seu pecado, adultério e tudo mais em que você vivia, você não expressou nada, mas havia uma semente lá dentro e ela teve uma oportunidade de expressar vida, e agora você está na presença de Jesus Cristo como com a luz do sol. A luz do sol, da palavra de Deus, está sobre você, irmão. Continue com Ele, na sua presença, porque você terá esse crescimento espiritual como esse lírio do brejo, que é o filho e que é a filha de Deus. Deus continue abençoando a todos os irmãos no nome de Jesus Cristo. Amém.